Vamos dar início à terceira edição das Jornadas Parlamentares do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira desta legislatura. O Partido Socialista tem vindo nas suas jornadas parlamentares a procurar uma discussão e um debate que permita encontrar soluções e propostas que venham de encontro àquilo que têm sido os problemas identificados na região autónoma da Madeira, o diagnóstico que está amplamente divulgado e feito e concretizado, e estas jornadas não fogem à regra. Apesar de tudo, eu queria fazer dar umas pequenas notas sobre aquilo que esteve na origem destas jornadas parlamentares. O Partido Socialista desenvolveu um dossiê que chamamos uma Agenda Madeira, que tinha por objetivo, sobretudo, apresentar um conjunto de temas que são muito relevantes para o futuro da Madeira, mas que estão muito condicionadas para aquilo que pode ser as decisões de Lisboa, digamos assim, da Assembleia da República em particular, e pelo andamento desses temas e pelas dificuldades que fomos observando ao longo dos tempos sobre o andamento positivo desses temas, consideramos que era fundamental criarmos uma agenda com os argumentos que consideramos apropriados, de maneira a poder defender esses temas junto à Assembleia da República. Naturalmente que, em primeiro lugar, seria muito importante criar uma plataforma de consenso com o PS na Assembleia da República, no sentido de estarmos todos a falar à mesma voz sobre aquilo que são as necessidades da Madeira nessas matérias. E esse foi o primeiro objetivo deste dossiê, que levou o líder do partido e o próprio à Assembleia da República recentemente para, junto dos deputados e do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, enfim, apresentar as nossas opiniões, os nossos argumentos e os temas que estamos a falar. Eu gostaria de fazer só uma pontuação de alguns dos temas que me parecem importantes para vos clarificar, de facto, a dimensão da importância daquilo que estamos a falar. Obviamente que estas jornadas parlamentares o que vão fazer é debater com mais profundidade alguns dos temas que referi. São 15 os temas que apresentamos, não vamos obviamente debater os 15 porque não temos tempo para isso, mas vamos debater alguns dos temas no sentido de também encontrarmos saídas que estejam ao nosso alcance, naturalmente, e que dependam do próprio PS Madeira. Como disse, temos consciência que depende pouco do PS Madeira, depende muito mais do Governo Regional por um lado, muito mais da Assembleia da República e, obviamente, também do Governo da República. Sobre os temas, um deles foi a questão, e é a questão da Lei de Meios. Como sabem, foi uma lei criada pelo Governo da República, na altura liderada pelo Primeiro-Ministro José Sócrates, que foi aprovada a 20 de maio de 2010 e que fixava um pacote financeiro de 1.040 milhões de euros. Esse pacote financeiro de 1.040 milhões de euros seria executado num prazo de, basicamente, até de 2013, ou seja, num prazo de 4 anos, e teria como participações 740 milhões de euros que seriam feitos pelas transferências do Orçamento de Estado, 50 milhões de euros por ano, transferências do Fundo de Coesão, 265 milhões, e empréstimos do BEI, 250 milhões, 62,5 milhões por ano, e do PIDAC, 25 milhões. Ora, passado este tempo todo, estamos já em 2012, estamos a menos, pouco mais de um ano do encerramento da Lei de Meios, e é muito preocupante a má execução ou a pouca execução dessa lei. A única parcela destes montantes que acabei de referir que efetivamente foi executada foi com participação do Orçamento de Estado de 50 milhões. O restante está em falta, em várias componentes. Por exemplo, no caso do empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, que deveria ser feito pelo Estado e pago pelo Estado, naturalmente, apenas foi feita até agora uma tranche de 62,5 milhões de euros na altura do governo de Sócrates. A partir daí não foi efetuada mais nenhuma tranche e, mais grave do que isso, não há sequer indicação de que haverá assinatura nos próximos tempos do segundo empréstimo, em 4 do segundo empréstimo do Banco Europeu de Investimentos. Chama a atenção que em 2011 essa matéria ficou em falta, não foi feito nem assinatura de contrato, nem naturalmente nenhuma transferência, e em 2011, e em 2012 a situação continua igual e, como podem imaginar, estamos quase no fim do ano, num processo agora de análise do Orçamento de Estado e discussão do Orçamento de Estado, e as indicações que temos não são sequer favoráveis, o que significa que esta componente poderá estar outra vez 2 anos em atraso face àquilo que tinha sido o compromisso.
Mais grave do que isso, as transferências do Fundo de Coesão, que seriam, à partida, 265 milhões de euros de transferências, neste período que referi, de entre 2010 e 2013, pura e simplesmente não estão sequer apresentadas em projeto na União Europeia. Este seria, obviamente, um projeto financiado pelo Fundo de Coesão, teria que ter as regras do Fundo de Coesão, teria de ser enquadrado naquilo que é os mecanismos do Fundo de Coesão. Segundo sabemos, no primeiro exercício que foi feito pelo Governo Regional e pelo Governo da República, a coisa não correu bem, precisamente porque não estava devidamente enquadrado nos mecanismos do Fundo de Coesão. Em boa verdade, o que está em causa e que foi apresentado recentemente pelo Governo Regional é já uma perda de 135 milhões neste quadro comunitário. E, portanto, isto significa, do nosso ponto de vista, que a lei de meios está ferida nesta matéria e não sei se alguma vez será recuperável estes restantes 135 milhões, porque o que foi decidido, acordado, mais uma vez nas costas de toda a gente, porque nós soubemos disto numa comissão de economia pelo vice-presidente, mas quase em passant, digamos assim, não necessariamente de uma forma oficial, que o Governo Regional tinha acordado com o Governo da República que neste quadro comunitário que está em curso apenas seriam financiados 135 milhões e que o restante seriam para o próximo quadro comunitário. Ora, como podem imaginar, o próximo quadro comunitário 2014-2020 está tudo por saber, ninguém sabe muito bem ainda o que é que será, está tudo por discutir e não está tudo, mas está muita coisa por discutir e naturalmente isto pode significar a perda no quadro desta lei de 135 milhões de euros, o que é de facto muito grave. Portanto, este é um problema muito sério, um problema que não está a ser do nosso ponto de vista, levado em consideração pelo Governo Regional e muito menos tem tido a atenção do Governo da República, pelo menos a devida atenção como nós gostaríamos. E, portanto, isto é um dos temas que, do nosso ponto de vista, deverão estar na ordem do dia, na agenda do Partido Socialista da Madeira, sendo certo que nestas jornadas parlamentares, amanhã de manhã, teremos um debate sobre essa matéria e que caminhos é que temos de seguir. O segundo aspecto, de alguma forma diretamente ligado com este, tem a ver com a Lei das Finanças Regionais. Como sabem, há uma indicação do Governo da República da revisão da lei, que já foi adiada várias vezes. Segundo sei, essa revisão da lei deveria estar concluída, a proposta de revisão da lei deveria estar concluída até o final deste ano. Há rumores que, afinal, essa revisão já não será feita. E nesta matéria também convém ter muita atenção. O enquadramento financeiro entre a Madeira e a República é cada vez mais relevante, já foi relevante nos últimos tempos, na situação financeira em que a região se encontra, é bastante relevante esta questão. O Partido Socialista não conhece nenhum dos termos da proposta de revisão da lei, não temos a mínima noção do que é que preside, quais são os argumentos que presidem a revisão da Lei de Finanças Regionais por parte do Governo da República, e isto deixa-nos muito preocupados, porque, tendo em conta aquilo que foram as indicações da Troika relativamente a esta matéria, há uma questão, por exemplo, que todos se lembram da redução do diferencial dos impostos face à República de passar de 30% para 20%. Nós, Governo da Madeira, lega-se assim, nós, através do Governo da Madeira, resolvemos ir muito mais além do que isso, e a negociação levou a que nós ficássemos em igualdade de circunstâncias com a República no que diz respeito ao esforço fiscal, e em alguns casos até superior à República, o que demonstra de facto uma situação muito complexa e, portanto, tudo nos preocupa nesta matéria porque não sabemos se os termos da revisão significa cortar mais verbas, significa esta perda de mecanismos do ponto de vista de política fiscal, enfim, nada está esclarecido. Mas há uma coisa que nos preocupa muito, é que houve um relatório apresentado pela doutora Teodora Cardoso, a pedido do Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, do Governo da República, neste momento, cujas conclusões são absolutamente contrárias aos interesses da região e que, obviamente, o Partido Socialista não concorda, discorda radicalmente. E, portanto, há aqui, de facto, questões nesta matéria que devem ser avaliadas de forma muito clara. Por outro lado, ainda, para terminar ainda sobre esta matéria da Lei das Finanças Regionais, há um aspecto que o Partido Socialista tem insistido sistematicamente, que tem a ver com a circunstância de estar prevista na lei em vigor, neste momento, que qualquer revisão da lei implicava uma avaliação daquilo que é o contributo do Centro Nacional de Negócios da Madeira para o Produto Interno Bruto da região autónoma da Madeira. Essa avaliação não está feita e está prevista na lei que deve ser feita, devia ter sido feita em 2010 e não foi feita. O Governo de Sócrates também não a fez e devia ter feito e, portanto, é indispensável, do nosso ponto de vista, que essa revisão seja precedida de uma avaliação clara sobre o impacto do SIN no Produto Interno Bruto, porque, do nosso ponto de vista e daquilo que foi a análise que fizemos
fizemos e dos estudos que tivemos sobre esta matéria, nós sabemos bem que o contributo do SIN para o PIB são 20%, ou mais de 20%, pelo menos eram em 2002, é curioso e é caricato que esta avaliação deixou de ser feita ou só foi feita em 2002, nunca mais se fez, ou seja, pode ser mais ou menos, não sabemos, ninguém quer saber e ninguém discute este tema. O INE, por sua vez, num contacto que a direção do Partido Socialista fez junto do INE, diz que poderia fazê-lo, mas quem tem competências é a Direção-Geral de Estatística. A Direção-Geral de Estatística, nós já sabemos bem como são manipulados os dados que lá vêm, o próprio Plano de Ajustamento Económico e Financeiro exige que o Governo redefina essa direção regional no sentido de garantir a autonomia e independência dos seus trabalhos. Ora, enfim, tudo isto está bastante confuso e bastante complicado, mas em boa verdade, relativamente a esta matéria, nós consideramos essencial que haja primeiro uma avaliação daquilo que é o contributo do Centro Nacional de Negócios da Madeira no PIB e que seja pelo menos discutido aquilo que nós temos vindo a dizer, que preferíamos ter aqui uma análise daquilo que é o Produto Nacional Bruto Regionalizado, que é uma análise que é difícil de fazer, mas que devia ser feito, no sentido de nós percebermos exatamente qual é a riqueza deste centro que fica na região autónoma da Madeira. Um outro aspecto tem a ver precisamente com o Centro Nacional de Negócios da Madeira e apesar da utilização política deste mecanismo de atração de investimento estrangeiro por parte do PSD sobretudo, mas também por outros partidos, o CDS em particular nos últimos tempos, o Partido Socialista sempre teve uma posição muito clara sobre aquilo que é o contributo do SIN. O contributo do SIN é, obviamente, um contributo muito importante para o desenvolvimento regional. Foi esse o argumento que esteve na origem da criação do Centro Nacional de Negócios da Madeira, para criar emprego e criar riqueza, mas nós sempre dissemos que era preciso redefinir um modelo de exploração desse Centro Nacional de Negócios da Madeira e, sobretudo, era preciso garantir que o parceiro Governo Regional, neste caso, o Governo Regional, passa a ser um parceiro mais dinâmico e mais interventivo. Tem sido um parceiro adormecido nesta matéria, tem deixado toda a gestão e todas as opções estratégicas do SIN nas mãos de um privado, de uma entidade privada, de uma empresa privada, e isso tem pervertido todo digamos assim, a evolução do SIN e o contributo do SIN para a economia regional. E estou certo que a situação do SIN hoje só tem a gravidade e a dimensão que tem para a região autónoma da Madeira, precisamente porque o Governo Regional não soube acautelar os interesses da região no quadro deste importante centro de atração de investimento estrangeiro. A questão que era determinante nesta matéria, que tem a ver, por exemplo, com a zona industrial e com a atração de empresas que criassem efetivamente emprego e riqueza, não foi acautelada, porque reparem, só para terem uma noção clara disto, para uma entidade privada que explora um centro desta natureza e cujo produto principal de lucro tem a ver com as taxas que cada empresa paga, taxas de instalação, não estamos a falar de impostos, as taxas de instalação que cada empresa paga, é absolutamente indiferente que sejam taxas pagas por uma empresa que produz aviões ou por uma empresa que pura e simplesmente utiliza a Madeira como caixa de correio. É absolutamente indiferente, porque a taxa vem na mesma e o produto dessa taxa vem na mesma. E, portanto, isto faz toda a diferença e não perceber isto, que foi isto que o Governo Regional não percebeu, é de facto colocar em causa um instrumento tão importante para a região e que foi, de alguma forma, desenvolvido sem profundidade estratégica e sem inteligência económica, o que, do nosso ponto de vista, merece ser acautelado. De qualquer forma, o que aconteceu com o SIN nos últimos tempos é, obviamente, desastroso, é desastrado mesmo, para ser mais claro. Começou por ser desastrado no quadro da forma como o próprio Partido Socialista geria este processo, sem nenhuma atenção sobre a matéria e muito menos conhecimento, pelo menos daquilo que nos pareceu sobre a questão e sem diálogo com o Partido Socialista na Madeira, o que me pareceu de facto uma estratégia errada, por um lado, e por outro lado culminou com opções absolutamente estapafúrdias deste governo PSD-CDS que antes, num processo inicial ainda com o Primeiro-Ministro José Sócrates terem dito que resolveriam essa questão do SIN, no quadro do Orçamento de Estado resolveram dar a machadada mais significativa, porque digamos que a saída de empresas ocorreu precisamente com mais intensidade nessa altura, devido também à desconfiança, digamos assim, do mercado no sistema, porque um sistema desta natureza, que gera benefícios fiscais, não pode ter esta volatilidade toda que tem acontecido nesta matéria. Em resumo, o Partido Socialista continua a considerar que este instrumento é indispensável para o desenvolvimento regional, mas continua a achar que é preciso mudanças significativas naquilo que é a forma de gerir este Centro Nacional de Negócios da Madeira e, sobretudo, que é preciso mudar os parceiros. Nós não achamos razoável que haja uma entidade que gere por ano 1.000 milhões de euros de benefícios fiscais e essa entidade seja uma entidade absolutamente privada, sem intervenção direta e interventiva do Governo Regional. Uma outra questão muito importante tem a ver e que está relacionada com a mobilidade dos cidadãos.
tem a ver com dois processos que estão a correr no plano nacional, que têm a ver com a privatização da TAP e com a privatização da ANA. São dois aspectos. Nós não estamos sequer neste momento, embora podemos ter opinião sobre essa matéria, sobre as questões da privatização da TAP e da ANA, mas o que nos preocupa é salvaguardar que estas privatizações não colocam em causa um aspecto essencial que tem a ver com a mobilidade dos cidadãos da Madeira, portugueses da Madeira, mas também o impacto que isto possa ter no turismo. E daquilo que tem sido o acompanhamento que temos feito desta matéria, isto não está totalmente assegurado, de facto não está assegurado, e não está assegurado um outro aspecto essencial, como sabem, para nós, que tem a ver com a importância do turismo para a nossa economia. O que nos parece é que o Governo Regional não tem feito tudo o que está ao seu alcance para assegurar que é um parceiro interventivo também nesta matéria, ou seja, pelo menos tem opinião nesta matéria no sentido de salvaguardar questões essenciais para a região autónoma da Madeira. Não sabemos que contactos foram estabelecidos com o Governo da República e que termos é que esses contactos foram feitos. A Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira não conhece o dossiê, nem sabe o que é que irá acontecer. O caderno de encargos da privatização não tem uma única menção àquilo que são as regiões autónomas, o que é já muito preocupante. O caso da ANA já é diferente, já existe algumas indicações sobre esta matéria, mas não sei se estão devidamente equacionadas as questões da competitividade do aeroporto da Madeira, e isto deve ser uma questão muito relevante do nosso ponto de vista. Um outro tema que também será debate nas jornadas parlamentares, tem a ver com a questão da RTP Madeira. Como sabem, está em curso um processo que está agora na gaveta, suspenso, não sei quando é que será retirado da gaveta, mas se calhar qualquer dia, tem a ver com a questão da RTP. A questão da RTP Madeira foi colocada no processo através do Ministro Relvas, no sentido de dizer que isso passaria para as mãos do Governo Regional e seria pago pelo Governo Regional. Ora, nós temos uma posição completamente contrária a isto. Por um lado, não achamos sequer razoável que se equacione numa região que sofre de um déficit democrático tão grande como a região autónoma da Madeira, se equacione que também a televisão vai ficar nas mãos do Governo Regional. Era de facto uma machadada significativa na pluralidade de informação, a pouca que já temos aqui, ou muito pouca, se preferirem, que já temos na região autónoma da Madeira, e portanto não queremos ter mais um Jornal da Madeira, mas agora televisionado, não é? Portanto, temos que acautelar esta matéria. Mais uma vez, parece-me que o processo está a ser gerido pelo Governo Regional, obviamente, com aquela manha habitual de Alberto João Jardim, no sentido de fingir que não gosta, não tem nada a ver com isto e que não lhe interessa de nada, mas que poderá, enfim, a determinada altura, levar a uma situação que pode ser o pior dos mundos, que é, de repente, a região ficar, de facto, com a RTP nas mãos do Governo Regional, e nas circunstâncias em que nós temos e no ambiente democrático que nós temos, isto seria de facto muito grave e muito complicado. Um outro problema muito grave também, que tem a ver com a comunicação social e que também será discutido, tem a ver com o Jornal da Madeira. Nós não entendemos, e isto é um assunto muito relevante, nós não entendemos como é que num quadro de resgate como está a Madeira e com a dimensão do resgate que nós temos, e tendo em conta que no plano de ajustamento económico e financeiro há uma indicação clara que a região deve, no quadro das suas empresas públicas, garantir que elas têm um mínimo de sustentabilidade, por um lado, e que possam, de alguma forma, pagar os seus próprios custos, isto de uma forma grosseira, dizendo de uma forma grosseira, que permaneça, ao fim de um ano de plano de ajustamento económico e financeiro, permaneça a manutenção, ou que se mantenha a empresa Jornal da Madeira, uma empresa pública, financiada por dinheiros públicos, dos contribuintes, quase 4 milhões por ano, sem qualquer reação por parte daqueles que avaliam o plano de ajustamento económico e financeiro da Madeira. Houve uma primeira avaliação, a segunda também já aconteceu, mas ninguém conhece quais são os resultados, até a Durão Barroso já falou dela, mas nós não sabemos qual é, o que é uma coisa absolutamente fantástica, o que demonstra de facto o que é a transparência na região autónoma da Madeira. Mas a primeira avaliação, que essa sim foi conhecida, não há uma única menção ou circunstância do Governo manter a empresa Jornal da Madeira, uma empresa que basicamente serve para propaganda do Governo Regional e que é absolutamente deficitária e que depende exclusivamente de dinheiros públicos. Portanto, isto é inacreditável, isto é contraditório a tudo o que se tem feito no país e, apesar de ser uma coisa pequena na Madeira, tem um impacto significativo no ambiente democrático e na região e, obviamente, também, por consequência, no ambiente económico pelas circunstâncias que referi. E, portanto, este é um tema também muito relevante e, além disso, já tem existido por parte de entidades que têm competências nesta matéria, como a ERC, intervenções no sentido de que isto tem que acabar.
tem que acabar, mas não só não tem havido nenhuma iniciativa, pelo contrário, na Região Autónoma da Madeira sobre essa matéria, como também no quadro nacional e da Assembleia da República as coisas não têm corrido da forma que nós gostaríamos. Gostaria também de dizer que nós fizemos um esforço recente da direção do Partido Socialista e com o nosso deputado Jacinto Serrão na Assembleia da República temos feito um esforço no sentido de sensibilizar os nossos colegas e camaradas deputados do PS na Assembleia da República no sentido de resolver esta questão. Esta questão pode ser resolvida no quadro da Assembleia da República e nós sabemos que é complexo, que é uma situação complexa, sabemos que há aqui outras variáveis que podem, enfim, concorrer para argumentos que não vão a favor da nossa vontade, mas esta situação é absolutamente injusta, é imoral e do ponto de vista daquilo que nós temos vindo a fazer, enfim, não tem sentido e perverte a liberdade de expressão na região autónoma da Madeira e isso tem que ser resolvido. Portanto, julgamos que, e aqui também faremos um apelo à bancada parlamentar do PS na Assembleia da República, no sentido de ir de encontro àquilo que são as nossas expectativas. Há já, enfim, decisões que foram tomadas, não foram ainda concretizadas, esperamos que sejam concretizadas rapidamente. Outros dois temas que gostaria de referir têm a ver com a mobilidade aérea e marítima. Esta é uma questão importante. Depois da liberalização, no caso da mobilidade aérea, depois da liberalização dos transportes aéreos, nós percebemos que havia matérias que deviam ter sido acauteladas e não foram acauteladas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do teto máximo das viagens, sobretudo para os madeirenses. Isso devia ter sido acautelado e estava previsto num relatório de um grupo de trabalho que foi elaborado pelo Governo Regional. Não foi acautelado e hoje em dia, como sabem, sair da Madeira começa a ser, de facto, insuportável do ponto de vista de custo. Aqueles que têm que sair da Madeira, mas que não têm possibilidade de marcar com 6 meses de antecedência, pagam preços absolutamente exorbitantes. Isto era expectável, nós avisamos na altura que esta liberalização podia ter este efeito, sobretudo quando uma liberalização que não se consegue atrair e não se tem conseguido atrair o número de companhias suficientes para garantir que a concorrência faz o seu papel. No fundo, nós temos uma situação complexa, que é uma liberalização sem garantia de serviço público, que é o pior dos mundos. E, portanto, mais um tema que não tem sido acautelado, também a Assembleia da República não tem tido enfim, sensibilidade para esta matéria e cabe ao Partido Socialista fazer o seu trabalho. No caso dos transportes marítimos, foi aprovado ainda pelo Governo do Partido Socialista, ainda com os deputados do Partido Socialista, um apoio à mobilidade dos transportes marítimos, mas não está ainda regulamentado, o que é também uma inconsistência daquilo que é o trabalho do PSD e do CDS nesta matéria, que disse que faria tudo para garantir isto. O Governo Socialista contribuiu para a aprovação desta matéria, não está regulamentado por culpa do Governo atual na República. Ainda no caso da mobilidade, nós consideramos que é fundamental anular o custo de transporte de combustível, o peso do custo de transporte de combustível para a região autónoma da Madeira, porque os madeirenses estão a pagar os combustíveis mais altos do país, somos nós que pagamos a gasolina e o gasóleo mais caro neste país, o que é absolutamente inconsistente, tendo em conta que a Madeira continua no meio do Atlântico e a meio do mar, e o que seria expectável era que nós tivéssemos combustíveis mais baratos. Era isso que previa digamos assim, a possibilidade de redução do IVA a 30% e isso garantia, de alguma maneira, nós termos combustíveis pelo menos ao mesmo preço do que se passa no plano nacional. Como sabem, o Governo Regional, na sua negociação com o Governo da República, elevou a taxa do IVA quase ao IVA nacional e, portanto, isto permitiu que, por outro lado, o Governo também aumentou o imposto sobre os combustíveis e, portanto, isto levou a que os nossos combustíveis estão hoje a um preço superior ao nível nacional. E, portanto, o que nós achamos é que isto não pode continuar desta maneira, é preciso encontrar uma solução para que nesta matéria também a questão seja resolvida e a questão dos custos, julgamos que a questão dos custos de combustíveis podem ser acautelados. Uma outra questão tem a ver ainda com a questão das transferências da República. Julgamos que é a altura de uma vez por todas acabarmos com estas questões que têm servido bem o Governo Regional ao longo dos anos, que é um contencioso financeiro entre a Madeira e a República, ou seja, falta sempre dinheiro da República para a Madeira. Nós achamos que isto tem que acabar de uma vez por todas. É preciso um ponto de situação muito claro sobre o que é que deve a República e o que é que deve a Madeira. Isto é indispensável para evitar este jogo de arremesso político de um lado e do outro. Não nos parece razoável, não ajuda à governação, não ajuda à região autónoma da Madeira. A última conta da região de 2011 indica, e isto tem que ser clarificado de uma vez por todas pelo Governo, indica que há a transferir ainda
para a região autónoma da Madeira cerca de 181,2 milhões de euros relativos a IRS, IRC, IVA, encargos com cobrança de impostos municipais, transferências do Orçamento de Estado e com participação do IFAP. E, portanto, estas matérias têm que ser clarificadas. Se há efetivamente este valor em falta, é preciso de uma vez por todas clarificar, resolver e num quadro de resgate como está a Madeira e com dificuldades financeiras, encontrar uma solução para que estas transferências sejam ou resolvidas ou encontrada uma solução na redução da dívida, eventualmente poderia ser uma solução. Mas de uma vez por todas é preciso clarificar esta matéria porque não nos parece que a continuidade da situação tal como está seja adequada e que venha de encontro aos nossos benefícios. Duas outras questões finais, antes de passar a palavra ao Ricardo Cabral, têm a ver com as matérias relacionadas com o imposto de 5% de IRS variável para as autarquias. Tem sido uma matéria que tem preocupado as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Esta matéria também não tem sido clara da parte dos governos da República, que sejam os governos do PS, sejam agora este governo PSD-CDS, sendo certo que este governo PSD-CDS, como é habitual, deu outras cambalhotas, ou deu cambalhotas diferentes, porque disse na altura do governo Sócrates que esta era inevitavelmente uma matéria que devia de ser financiada pelo governo da República, mas quando chegou ao poder fez exatamente ao contrário. Portanto, o que está aqui hoje em causa é que quem tem que transferir estes 5% de IRS são os governos regionais e isto é contrário àquilo que é a análise que nós temos vindo a fazer no quadro da Lei das Finanças Locais. Uma outra questão importante tem a ver com as taxas do IVA e separamos esta questão, porque esta questão para a Madeira é muito importante, é mesmo muito relevante. Temos uma taxa do IVA, e nomeadamente a taxa de IVA para a restauração, extremamente elevada, que está a colocar em causa o próprio turismo, e numa região intervencionada como a nossa, com dificuldades de reanimar a economia, se me permitirem a expressão, quando se coloca um esforço desta natureza em cima de um dos principais setores, ou o principal setor da atividade económica, é matar a economia. E, portanto, isto é preciso ter uma solução para isto. Para isto, obviamente, precisamos do Governo da República, precisamos dos nossos camaradas do PS na Assembleia da República, no sentido de encontrar que permitam minimizar este esforço. Finalmente, a negociação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro é o tema desta manhã, um painel sobre a questão do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da região autónoma de Madeira e as suas consequências na região e o que fazer no futuro. Gostaria de dizer que, de acordo com a avaliação trimestral do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, a indicação que temos é que tudo falhou naquilo que o Governo tinha previsto fazer em termos deste plano, ou seja, o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro previa aumento de receitas e redução de despesas num montante significativo. Para terem uma ideia, o aumento de receitas seria de 2,5% do PIB e redução de despesas de 10% do PIB. Eram estas as previsões que tínhamos no quadro do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que foi negociado pelo Governo Regional e pelo Governo da República. Hoje, passado 6 meses, analisando apenas 6 meses até setembro, tudo falhou nesta matéria. E para terem uma ideia, relativamente àquilo que estava orçamentado no Orçamento de 2012, em termos de receitas, nós tínhamos em setembro, já temos maior, mas em setembro de 2012 tínhamos um buraco do ponto de vista das receitas de 115 milhões de euros. 115 milhões de euros é de facto um valor significativo e simplesmente significa que a região não tem nenhuma possibilidade de cumprir este plano. E, portanto, isto quer dizer que a derrapagem da receita corresponde a cerca de 2% do PIB, o que é de facto muito, e estamos a falar de reduções no âmbito dos impostos, portanto, da receita fiscal, 40% abaixo do previsto no orçamento de 2012, ou seja, um buraco de 42 milhões de euros nos impostos diretos e 74 milhões de euros nos impostos indiretos. Ora, isto significa que tudo falhou nesta matéria, mas mais grave do que isto, além de ter falhado isto, piorou tudo. Piorou o desemprego, como sabem, nós temos uma das maiores taxas de desemprego do país. Recentemente no público veio uma notícia muito preocupante, que foi a circunstância de nós sermos a região do país onde houve, a única região do país onde houve distribuição de empresas, ou seja, menos criação mais distribuição de empresas ou mais falências do que criação de empresas, cerca de 204 empresas em 8 meses, significa que na Madeira faliram 90 empresas por mês, o que é uma dimensão significativa. Nenhum outro distrito do país teve estes indicadores, e mais do que isso, um estudo do ISEG com a Fundação Soares dos Santos conclui que a Madeira é efetivamente aquilo que já sabia
seríamos a região mais pobre do país, com uma diferença de rendimento face a Lisboa de 37%. Isto é, de facto, indicadores catastróficos, o que significa que, contrariamente ao que aqueles que assinaram este plano disseram que isto seria uma boa solução para a região autónoma da Madeira, não é definitivamente, e isto pode colocar em causa, obviamente, todo o futuro da região autónoma da Madeira. É isto que o Grupo Parlamentar propõe discutir neste primeiro painel, como convidados, e agradeço desde já a presença, o nosso camarada Vieira da Silva, ex-ministro da Economia, mas também da Segurança Social, do governo de José Sócrates, e o professor Ricardo Cabral, que é doutorado em Economia e tem sido e é especialista nestas análises da crise atual e da dívida soberana, e portanto nos trará aqui uma visão muito interessante sobre aquilo que é o plano de ajustamento económico e financeiro e sobretudo os caminhos que se podem seguir sobre esta matéria, quer seja na região, quer seja no plano nacional. Julgo que é uma oportunidade muito interessante de ouvir o professor Ricardo Cabral sobre as suas teses. Eu já o conheço e devo dizer que simpatizo-me bastante com essas teses e, portanto, parece-me que é um momento muito relevante. Eu volto a agradecer a presença dos dois. Quero agradecer também, permitam-me isso, as pessoas que aceitaram, nomeadamente aquelas que andam com mais frequência nas redes sociais e que aceitaram estar aqui meu convite nestas jornadas para opinarem em tempo real sobre aquilo que se vai dizendo aqui. Acho que é um momento de abertura muito interessante da nossa parte, modéstia à parte, e quero depois dizer que no fim do debate, das duas intervenções e do debate que eventualmente se terá aqui, que eu próprio moderarei, vou pedir uma opinião de 2 minutos a cada uma dessas pessoas sobre aquilo que ouviram e aquilo que acharam. Falarei um pouco sobre a executibilidade desta estratégia de austeridade, falarei um pouco sobre a alternativa que eu tenho vindo a defender e apresentarei as minhas conclusões. E, portanto, se calhar uma primeira pergunta sobre o que é que são os planos, Programa de Assistência Económica e Financeira para Portugal e Programa de Ajustamento Económico e Financeiro para a região autónoma da Madeira, os famosos memorandos. Ou o Governo da República, no caso da região autónoma da Madeira, para pedir essa ajuda. A impressão que eu tenho é que o Ministério das Finanças colaborou na preparação da carta e indicou o que é que iria constar dessa carta. Mas a carta é da autoria do Governo Regional. Portanto, logo aqui há, digamos assim, uma falta de honestidade e de franqueza sobre este processo, porque acho que as coisas têm que ser transparentes e claras. Portanto, há aqui uma imposição logo à partida de quem na forma como são